Gênesis capítulo 22, o livro do princípio, né? Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Chegaram ao lugar onde Deus lhe disse. E disseram: edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolá-lo, seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenderás a tua mão sobre o moço e não lhe farás nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste teu único filho. O único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um cordeiro atrás dele, com seus chifres, um mato. Então Abraão tomou o cordeiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão no nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém. O Senhor abençoe a palavra. Vamos pode sentar. Estamos dando mais um livro, né? Vamos dar uma caminhadinha aqui. Eu tenho uma mensagem aqui que eu estava lendo hoje à tarde. Me desceu algo tão bom, porque cada vez que pegamos a Escritura, ela se multiplica em nós. Se há terreno, e se não há terreno, não multiplica. Mas se há terreno, você planta um grão de trigo e colhe uma espiga de trigo. Isso é certo. Colhe muitos grãos a mais. Então o terreno tem que ter um terreno próprio para a hora certa, com o momento certo do crescimento de uma semente. Ela cai na terra e morre. Toda semente tem que morrer para trazer vida. Por isso o homem também é mortal, morre para trazer vida mais à frente. Aleluia. Então Abraão foi testado e provado, não temos dúvida disso. E a semente de Abraão é testada e provada. Provada é uma prova que você é um filho, que você é obediente sem murmurar. As pessoas dizem: eu estou provado, mas está murmurando. Isso não é cristianismo. O cristianismo é dizer: eu estou sendo provado e testado, mas o Senhor está comigo. Esse é o passo da vitória. E a vitória não se adquire muito fácil, vocês todos sabem disso. Abraão teve que subir uma montanha com seu filho, pensando que ia sacrificar Isaque para Deus. Por que Deus pediu isso para Abraão, se ele sabia que Abraão não ia negar? Mas tudo isso são provas que ficou escrito nas obras de Abraão, no que ele creu. Agora vamos ler aqui em Romanos 4, para vocês terem mais um pouquinho de compreensão nisso. E vamos entrar ali em uma mensagem em seguida. Hebreus 4. Romanos 4. Desculpe, Romanos 4. Que diremos, pois, ter Abraão alcançado com nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão não foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Obras, ninguém se gloria dela. É Deus que aprova as suas obras, através da vida que você vive. Certo? Cada passo que você dá, você é testado, provado aonde anda. Mas as provas,
as obras mesmo têm que seguir o cristão, mas o cristão não é um dá tudo que tem. Ele tem algo de Deus que move com ele na hora certa, no momento certo, para ajudar alguém. Isso é passo. Então o cristão não se move em vão. Na hora que Abraão recebeu a ordem, arrumou os jumentos, os servos e se foi. Não disse a Sara para onde ia. Isso o profeta dele, se dissesse para a mãe, ela ficaria chocada. Por isso ele foi, porque ele sabia que Isaac vinha de volta. Um tanto que quando ele chegou no pé do monte, Deus disse: lá está o monte, você vai sacrificar o filho. E o que ele disse para os servos? Vocês fiquem aqui, porque eu e o menino vamos adorar e voltaremos. Prova que Abraão cria na ressurreição. Ele sabia que um dia ele seria encontrado no paraíso e seria ressuscitado, conforme São Mateus 24 ou 27, né? Ele apareceria vitorioso. Porque o primeiro passo que Abraão teve foi crer no sacrifício de animais. Ele dormiu sobre o sacrifício de cordeiros, sacrifício de touros e de animais. E ali ele ficou até ver o verdadeiro sacrifício aparecer. Quando o verdadeiro sacrifício apareceu, Abraão apareceu em Jerusalém ressuscitado. Ele e Sara, aqueles dois jovens, em corpos glorificados, novos. Então, essa foi a prova da fé de Abraão. E a semente de Abraão está esperando uma ressurreição. Quantos creem que são? E essa ressurreição será breve, não vai demorar muito não. O mundo está descambando. O ódio está dando uma volta ao mundo. Está trazendo uma derrota pelo mundo todo. Todo o que não está em Cristo está derrotado. Porque a única vitória que existe na terra é do filho de Abraão. É da eleição do predestinado, aquele que crê. Então, Abraão não podia imputar isso com obras. Não, ele imputou isso por fé. Levou seu filho por fé e trouxe seu filho por fé. Isso é certo. Ninguém vai adiante sem ter primeiro ser testado e provado. Aleluia. Então olha aqui. Romanos 4, ele diz assim: também eu vou ensinar um pouquinho sobre fé. Quantos de vocês estão aprendendo cada dia na fé? Até numa coisa que você conclui. Ela vem em você de diversas maneiras. Eu estava lendo demonologia hoje, o profeta dizendo que muitas pessoas são precipitadas para tirar demônios. Se precipitam e gritam, e saltam, pulam, fazem coisas. Ele diz: você tem que saber a hora de tirar aquele demônio dali. O momento certo, porque você vai se encontrar com a força contrária. Certo? Amém. E ele diz: quando um demônio se manifesta numa reunião, tem uma pessoa só na reunião para expulsar aquele demônio. Certo? Os demais curvam a cabeça e oram. E aquele é o que vai falar. Deus virá àquela pessoa e falará através dela e tirará aquele demônio. Não é todos chegando e gritando, e saltando, e pulando, e fazendo coisas, não. Não, Deus tem ordem na sua casa. Olha aqui, então ele diz assim, é disso que precisamos muito, não é? Fé. Amém.
Eu vejo as pessoas sendo derrotadas cada dia. Quando se encontram num problema, sem problema, estão cheias de fé. Mas quando o problema chega, a fé morre, murcha. Por quê? Não tem estrutura. Ele diz: você nunca teve aquela fé. Você pensou que tinha, mas não tem. Se você tiver aquela fé, você vai se manter em pé confiante. E você vai ver a sua vitória. Amém? Amém, irmãos? Não é de qualquer maneira que as pessoas dizem: eu tenho fé. Se é a mesma coisa que você diz assim: se eu estiver perto do pastor, eu tenho fé. Se eu estiver perto do irmão fulano e tal, eu tenho fé. Que fé é essa? A sua fé é entre você e Jesus. Chega a hora que você não poderá depender de ninguém. Aleluia, você vai ter a fé individual com você. Amém. Os problemas chegam e você é tranquilo. Você é sereno, você não se abala com nada. A Bíblia diz que é para se abalar com más notícias. Como é que a Bíblia diz? Fale para mim. Você sabe? Que coisa. Como é que chega a má notícia? O que você vai fazer? A Bíblia diz que não é para se abalar com más notícias. Nada abala um cristão. Um cristão é uma pessoa estruturada. Você crê? Glória a Deus. Amém. Eu sempre costumo dizer que a luta vem para vencer ela. Não adianta falar na luta e dizer: eu estou em luta, estou em dificuldade. Não, isso não resolve. Você está alimentando o lado mal. Mas se você se tranquilizar e se segurar em quem você crê, você vai ver a sua vitória. Você vai ver. Mas se não, você vai ficar ali simplesmente tentando vencer. Glória a Deus. Você crê assim? Amém. É disso que precisamos muito, então, não é? Fé. Um pouquinho de fé. Vamos ler em Romanos 11 para nós ver como foi capaz esse capítulo. Como é que se chama o nome dele? Herói da fé, é isso mesmo. Aqui foi muito, e eu estou incluído aqui. Eu posso dizer: eu estou incluído aqui. E se você nunca afirmar isso, é sinal que você tem medo ainda. É sinal que você não está estruturado. Se você estiver estruturado, você se firma: eu estou aqui nisso. Independente de quem está ou não. Você é um indivíduo firmado na rocha. Amém? Que é Cristo. Olha, ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Amém. E prova das coisas que se veem. Certo? Ou melhor, que não se veem. Você não vê, mas você crê. Você viu o profeta falando aqui naquela mensagem que estava rodando aqui, né? Prestaram atenção naquilo ali? O que ele disse a respeito do crer? Quem responde para mim? Estava escutando agora. Eu não estou escutando. Ver e crer. Ver e crer. Agora, quando você se assenta para escutar uma mensagem, não tem lugar melhor para se escutar o profeta um pouquinho aqui. Porque aqui nós estamos em silêncio. Estamos escutando ali, que seja 10, 15 minutos, é muita coisa para nós. Aprender. Veja que eu fiz a pergunta agora, só um que sabia o que foi dito.
Então você tem que prestar atenção quando é falado, porque isso tem que descer. Nós não viemos à igreja por um costume, nós viemos para nos aprontar para um arrebatamento, não é isso? Está pronto quando Ele chamar. Amém. Ele vai chamar vivos e mortos. Olha aqui. Então, firme fundamenta as coisas, e se não vem, os olhos não veem, mas dentro de você tem uma chamada torre de controle, que controla a sua fé. Amém. Por que eu tenho ensinado vocês ali, ó? Olhem para aquela pirâmide ali. Olha o terceiro degrau, o que diz lá? Ciência. Quando o inimigo atacar você, você tem que ter ciência de Deus, da sua alma, que é Jesus Cristo, morando dentro de você. Você não precisa ser intelectual, sabido. Eu não gosto de conversar com um homem muito fanfarrão. Eu sou muito quieto e silêncio diante desse tipo de pessoa. Agora gosto de me sentar. Eu sou capaz de conversar com uma pessoa que, daquele cristão assim, a noite toda. É gostoso. Mas o fanfarrão que tem sempre resposta, o profeta, tome cuidado com essa pessoa. Ela está fora de ordem. Certo? Porque a Bíblia diz que nós aprendemos como? Como? Uns os outros. Vamos ler aqui um pouquinho em Atos 2. Aleluia. Amém? Como é que eles aprendiam? Atos capítulo 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Não era só uma coisa que eles praticavam, certo? Eles estavam em aprendizado, estavam na mesa de ceia, estavam vivendo o que os apóstolos ensinavam. E a noiva, ela tem que se aquietar para ouvir o seu marido. Quem é o seu marido? É Cristo? Amém. Olha aqui. Perseveravam, quer dizer, estavam firmes ali sem arredar o pé. Para vocês que fica melhor assim. Todo momento que eles reuniam, eles tinham um objetivo. Qual é? Qual é o objetivo mais importante que eles tinham aqui? Comunhão. Glória a Deus. Comunhão. Por que comunhão? Você veja bem uma coisa aqui, ó. Certo? Havia muitos pontos que eles praticavam. Mas vocês viram que quando Ananias e Safira, Atos 5, se vocês querem ler aí depois, saíram fora de ordem, eles estavam arruinando, tentando entrar para arruinar a comunhão da igreja. O que aconteceu? Eles caíram mortos na porta. Eles não prosperaram porque havia só uma mentira. Tá vendo? Veja. Será que isso não voltará para a igreja outra vez? Será que o povo vai se esconder toda a vida sem provar o que vivem? Hein? Na igreja, crente lá fora é outra coisa. Certo? Isso vai terminar, irmãos. Mensagem discernindo o corpo do Senhor. Vocês podem anotar e ler. O que o profeta disse? Os dias de Ananias e Safira voltarão na igreja nos últimos dias. Ele disse: um dia desses você vai chegar na igreja e o seu pastor estará diferente.
Ananias e Safira não esperavam aquilo. Eles fizeram em casa, em oculto. Foi? Venderam a propriedade. E trouxeram um pouco daquela propriedade e o resto esconderam. E Pedro disse: se vocês ficassem com vocês, não era de vocês? Agora, como você mentiu o Espírito Santo, tu cairás morto. Olha que coisa grave. E aconteceu, não aconteceu? E Safira, aquela senhora, não esperava encontrar seu marido morto na igreja. Então o que ela fez? Ela também era um moço da melhor maneira, certamente, tinha bastante dinheiro. Entrou na igreja. E o que Pedro disse? Vamos ler um pouquinho depois para nós entender isso, né? Agora vamos terminar aqui. Olha aqui. Olha aqui, veja, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O que é ruim na igreja? É alguém em desordem. Você sabia? É alguém em desordem. Alguém que está em desordem tem que arrumar sua vida, senão ele está impedido dos enfermos ser curados. Está impedindo. O seu comportamento tem que ser um comportamento, ele diz o profeta aqui na mensagem de imunologia, limpo. Certo? Limpo. Então eles viviam ali, aos pés dos apóstolos, em perfeita comunhão. E quando alguém saía fora, o Espírito Santo acusava: você está fazendo algo errado. Quer ler a do 5 um pouquinho disso para nós entender o que eu falei, porque não pode ficar nas minhas palavras. Amém. Sabe por que aconteceu isso aqui, irmãos? Vocês seguindo Atos capítulo 2, Atos 3, Atos 4, leiam, vocês vão ver por que aconteceu isso aqui, essa morte. Por quê? Hein? Porque Deus tinha avisado pelos apóstolos que vendessem suas propriedades, porque viria uma perseguição em Jerusalém, e pegasse o dinheiro e desfrutasse entre todos. Certo? Amém? Porque mais tarde o general Tito entrou no ano 70 e destruiu o templo, destruiu Jerusalém, e os cristãos tiveram que fugir dali. Porém, ele diz que nesse tempo talvez não vai chegar isso. Mas olha aqui. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Escute aqui. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, então levando uma parte, depositaram aos pés dos apóstolos. Uma concordância entre marido e mulher. Olha aqui. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Que coisa grave isso aqui, irmão. Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da propriedade? Guardando não ficava para ti? E vendendo não estava em seu poder? Porque formaste esse desígnio em seu coração e não mentisse ao homem, mas a Deus. Veja que perigo. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou morto. Um grande temor havia sobre todos que isto ouviram. Levantando-se os mortos, cobriram o morto, transportando para fora e sepultaram.
Passando o espaço quase de 3 horas, então também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, amém? Disse a Pedro, ou disse-lhe Pedro, disse: vendeste, portanto, aquela propriedade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que é que entre vós consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Entende? Foi uma desordem entre dois, marido e mulher. Bem, irmãos, mas nem era isso que eu ia falar. Mas afinal de contas, vamos aqui. Amém. Vamos um pouquinho aqui no parágrafo 63 da mensagem Crendo em Deus, expulsando demônios. Agora Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunha como temos hoje. Naquele tempo havia milagres, mas não em tanto como viu nessa era. Pois Abraão, ele mesmo era da cidade de Ur. Ele era gentil, Abraão. E ele foi chamado do meio do seu povo para herdar, ou para andar em sua terra estranha. Amém. Deus tirou Abraão dos gentios. Amém. Por que Deus? Qual foi a diferença que Deus fez em Abraão? O seu nome foi mudado para ser um sacerdote. Amém? Para ser o pai das nações. E outra coisa que aconteceu com Abraão, o que foi? Lembram? Se fala bastante do púlpito, né? Circuncisão. A circuncisão separou Abraão para o propósito de Deus, para que dali daqueles lomos saísse uma nação chamada Israel. Quando Deus deu o sinal da circuncisão para Abraão, nem mesmo os peregrinos em Israel que passassem por ali não podiam permanecer incircuncisos. Eles eram considerados imundos. A circuncisão faz a separação. Agora, hoje, você diz: mas não temos mais circuncisão? Temos? Temos. A circuncisão hoje está no coração da pessoa. Naquele tempo eles não tinham o Espírito Santo ainda. Deus falava através de profetas. Mas hoje ele tem o Espírito Santo que entra no batismo, no novo nascimento para dentro da pessoa, e ele faz a diferença da separação dos outros. E aí então você é separado no coração, através do novo nascimento. A nova natureza entra e Cristo reina dentro de você. Aleluia. Então olha aqui, agora Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas. Ele foi sozinho com Deus, certo? Deus foi à casa dele num corpo humano. Que coisa! Elohim foi, se escondeu dentro de um corpo e foi à casa de Abraão. Como se chamava aquele corpo? Elohim, na forma do humano. E vocês notaram que
Ali estão os três sentados, talvez de costa para a tenda, um ao lado do outro. Amém? E quem percebeu que Sara viu no seu coração? O Senhor, o do meio. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Ele disse: por que Sara riu? Aonde que Sara riu? Nos lábios? No coração. Uma intenção. Como é que ela entrou lá? Está vendo? Agora, hoje, da mesma forma, como foi nos dias de Noé, seria também na vinda do Filho do Homem. Deus se faria conhecido no meio do seu povo e revelaria os segredos do coração. Daqui, vamos ler. Lucas 17. Glória a Deus. Lucas 17. Vamos ler aqui. Para nós ir tirando essas dúvidas. Amém. 17:30. Amém? Fala do Filho do Homem. Malaquias 4. Olha aqui. Assim será o dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Vocês viram o profeta da era de costa para pessoas dizendo onde ela morava. O médico que ela tinha conversado, a causa da enfermidade, tudo isso ele dizia sem conhecer a pessoa. Olha aqui. Amém? Assim será o dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alvagas em casa, não desça a tomá-la. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Você está reunido na palavra. Amém. Não saia da palavra. Amém. Amém. Se você tiver um pequeno deslize, você pode ter um grande problema. Porque a palavra é ordem. Você crê? Glória a Deus. Agora, vamos um pouquinho mais aqui. Amém. Então, pois Abraão ele mesmo era um caldeu. Embora o pai dos judeus. Por que Deus fez Abraão pai dos judeus? Sim, a escolha, né? Levou a circuncisão. Amém. Glória a Deus. Você crê? Levou Abraão a ser aprovado, testado, que ele era o escolhido para a nação, para formar a nação judia. De Abraão de Isaac, de Isaac de quem? De Jacó. Aleluia. De Isaac, de Jacó, de José. A perfeição, certo? Isso se chama 4 colunas que firmaram a igreja, né? As 4 colunas que saiu dali, eu e você, desse lugar. Olha aqui, porém ele era caldeu da cidade de Ur, ele foi chamado no meio do seu povo para andar em terra estranha. E glória a Deus. Em terra estranha. Peregrinou até que seu pai morreu. Deus não queria ninguém com Abraão da sua família. Por isso que às vezes você se separa de uma família.
Você pai de alguém, você fica todo chocado. Ora, mas Abraão, Deus disse: olha, não quero ninguém contigo na viagem. Amém. Não quero nenhum parente, mas ele levou o pai e quem mais? Seu sobrinho Ló. E quando seu pai morreu, quando Ló se estabeleceu em Sodoma, Abraão então recebeu a promessa lá na grota. Certo? Amém? Ele foi desqualificado dos demais, mas Deus visitou ele lá, naquela tenda, naquela manhã gloriosa. Glória a Deus. Olha aqui. Então, eles andar no caminho cristão, andar com Cristo, nós separamos das coisas do mundo. Amém. Aleluia! Quem já leu a história de Abraão aqui, sabe que seu pai era um idólatra. O seu pai fabricava ídolos. E Abraão vendia esses ídolos. Mas chegou o dia, amém, ele nunca se encontrou no lugar certo com aquilo. Mas chegou o dia de Deus separar ele. Chega de vender ídolo agora. Agora você vai para a promessa. Você será o homem que será o pai da fé. Pô, que coisa, né? E a terra que chamamos hoje, andar no caminho cristão, andar com Cristo, nos separamos das coisas do mundo. Amém. Ele fez aquilo pela fé. Amém? Pela fé. Recebeu uma companheira 100% mulher de valor. Tá? Aquela mulher, se você vai ver a história dela, ela nunca visitou a mulher de Ló. Abraão nunca esteve na casa de Ló. Certo? Mas ele teve separado tudo. Certo? Glória a Deus. Então, ele disse aqui: nós separamos das coisas do mundo. O mundo nos traz tristezas, mágoas, desabores. O mundo que eu me criei era outro. Era outro. Hoje nós estamos num mundo desqualificado. Não é? O mundo da desordem. Certo? Você diz: mas eu sou obrigado. Não, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a ir no baile, ninguém é obrigado a ir no cinema, ninguém é obrigado a ir na praia, ninguém é obrigado a ir na piscina, ninguém. Não é? Todos estão com a sua escolha própria. E como diz o profeta, nós não obrigamos a ninguém a fazer isso. Não fazer isso. As pessoas são livres. E nessa liberdade é que traz o problema. A pessoa não sabe desmisturar o que é erro e o que é certo. E aí cai numa armadilha. Não é? Essa armadilha é chamada armadilha de morte. Irmãos, e é muito gratificante isso, né? Mas diz assim, ó, ele fez aquilo pela fé, Abraão. E ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo aonde estava indo. E glória a Deus. Eu não vejo o milênio com meus olhos. Eu não vejo a terra prometida para mim. Mas eu tenho ela potencial. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa parte da adoção que eu tenho já me deu conhecimento o que será lá. Que coisa, né?
A única coisa foi que Deus disse: sai, Abraão, sai. E a única coisa que Deus diz para nós: saia desse problema. Mas ele nos arrasta? Não, não. Agora, se você continuar no problema, você vai ter problema. Certo? O problema chega um dia. Sai Abraão e vai para uma terra, e ele estava procurando uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Ele encontrou essa cidade? Encontrou. Encontrou. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O profeta diz que quando ele subiu, os portões se abriram. Lá ele viu ela. Ele disse para Isaac: olha aí o que eu tinha te dito. Certo? Amém? Agora, você diz aonde ela está? Eu não sei. Mas Abraão viu. E se ele viu, eu estava lá também. Toda a igreja estava lá. O profeta diz que João, o apóstolo, viu as 7 eras de igreja, a noiva de 7 eras, pronta para o arrebatamento. Aleluia! Amém! Então, vamos lá. Eu estou dizendo, eu estou seguro do que falo. Você sabe a palavra, você tem que saber o que faz com ela. Está bem? Segure-se nisso. Por quê? Amém. Você diz: mas onde está essa cidade? Está oculto, diz o nome. Por enquanto. Onde está o paraíso? Você viu o paraíso? Deus ocultou dos olhos do homem. E as personagens do Velho Testamento, diz o profeta, que eles viram a cidade. Mas ainda está oculto de nossos olhos a Nova Jerusalém. Ela vai descer e o tabernáculo de Deus vai habitar com os homens. Que é o tabernáculo de Deus? Jesus Cristo. Amém. A figura dele. Você sabia que Jesus estará reinando no milênio num corpo de carne? Glória a Deus. E ele disse: aqueles que vencerem se assentarão onde? Comigo? Em meu trono. E glória a Deus. Já estou encerrando em seguida. Ele fez então pela fé, ele peregrinou em terra estranha, nem mesmo sabendo para onde ele estava indo. A única coisa foi que Deus disse: sai, Abraão, vai a uma terra. Ele peregrinou, diz o mensageiro, dizendo: há uma cidade que nós veremos um dia. E esta estava procurando uma cidade cujo artifício e construtor é Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A Nova Jerusalém desce do céu. Não tem mão de homem posta nisso. Não tem construtor, pedreiro, arquiteto de nada disso. É a construção de Deus. Glória a Deus. E eu estarei ali. E você? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui, irmãos. Então, agora, se aquilo era o que diremos na vida natural, seria, eu diria, instinto. Naturalmente se chamaria isso, mas chamamos de liderança. Jesus disse: eu vou e volto. Amém? Amém? Não vos deixarei órfão. Ele é pai. É
Deus encarne sobre a terra. Olha, Deus nos chamou para fora do seu povo, fora da terra, da sua própria terra natal. E o seu povo habitou em terra estranha. Olha, procurando que ele era peregrino e estrangeiro, procurando uma cidade, à procura de uma cidade. Aleluia. Amém? Qualquer coisa, aquilo continua vindo através de seus filhos, peregrinando que estamos, para encontrar o que Abraão já encontrou, a promessa. Que coisa, né? Que coisa, aquilo continua vindo através de seus filhos, aquele esforço procurando uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. Aleluia. Ele diz: Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Aleluia. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Então, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Ainda 1 Timóteo 4, verso 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataria algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é apostatar? É negar a fé. E nós estamos vendo todos os dias isso acontecer. Todo esse jubileu que eu já vivi na mensagem aqui na terra, eu vejo todos os dias uma negativa. Mas também vejo muito mais positivo. Amém. Uns crescendo na estatura e outros definhando. Não pode acompanhar. Irmãos, é muito maravilhoso isso, né? Amém. Então, doutrinas de demônio são aquelas negadas da fé. Você não pode negar a fé como cristão. Você é um filho de Abraão. Vocês creem? Amém. Então, amém. Então, o que está acontecendo? Diz, há muita hipocrisia. Hipocrisia, a pessoa diz eu sou isso e não é. E isso é perigoso. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, não entra mais, nada acusa ele. Para ele tudo é natural. Certo? Mas, e você não pode arrancar esse joio, você tem que deixar. Os discípulos disseram para Jesus: quer que nós arranquemos esse joio? Ele disse: não. Ao arrancar o joio, vocês podem arrancar o trigo. Por isso, a moderação vai aprontar o homem. Certo? Amém, irmão? A noiva vai se aprontar em quietude, batizada pelo Espírito Santo. Ela crescerá na estatura de varão perfeito. Certo, irmãos? Eu vou parar por aqui.